Olá pessoal, o sistema framing é responsável por mais de 90% de todas as habitações construídas na América do Norte. Já tem mais de 100 anos, onde Estados Unidos e Canadá empreendem com esse sistema. A história do sistema framing no Brasil é mais recente, mas ele já está tecnicamente consolidado por aqui. O Construir Bem de hoje é totalmente dedicado a essa tecnologia. Nós vamos visitar um condomínio inteiro feito com o sistema steel frame, conversar com famílias que moram por lá, com os engenheiros responsáveis pela construção e descobrir quais os diferenciais, as vantagens e as dificuldades que esse sistema está encontrando para se implantar no Brasil. Quem quiser comunicar conosco, envie um e-mail para jornalismo@construirbem.net. E os nossos programas estão disponíveis na internet. Basta acessar nosso site www.construirbem.net. Alexandre, são quase 10 anos de sistema frame no Brasil. E a construtora Sequência está dentro dessa história. Como é que começou a relação da construtora Sequência com esse sistema construtivo? Há mais ou menos 10 anos, como eu tinha te dito, a gente importou 27 casas. Essas casas vieram dos Estados Unidos e esse processo de importação demorou até a importação, até as casas chegarem aqui, até serem montadas, foram 2 anos de experiência. E o contato com o país estrangeiro, com a mão de obra estrangeira e com os materiais estrangeiros, nos trouxe uma visão diferente de construção civil. A gente conheceu os frames, na época eram frames de madeira, wood frame. Hoje a gente reverteu isso para o steel frame. E esse processo trouxe uma mudança muito grande na cultura da empresa. A empresa é uma empresa já antiga, já tradicional. E a gente se consolidou hoje no Brasil fazendo frames. Vamos falar do sistema em si. Quais são as etapas que hoje vocês usam para executar as obras, Alexandre? A obra é basicamente dividida em fundação, que já é, na minha opinião, a fundação do steel frame já é uma coisa muito inovadora. Não que seja só para o steel frame, a gente usa piso radier, fundação tipo radier. Fundação tipo radier é uma laje apoiada no chão. Ela não serve só para steel frame, mas ela é muito usada no steel frame. Qual é a grande vantagem dela? A gente não tem escavação nenhuma, a gente não abaixa, não perfura o solo, isso não faz barro, não trabalha com movimento de terra nenhum. E a rapidez dessa fundação, a gente em uma semana tem a fundação da casa pronta. Na hora que o radier está pronto, eu já entrego junto com o radier o contrapiso da casa. Ou seja, a gente está evitando uma etapa futura de regularizar esse piso. O radier a gente consegue entregar o radier hoje com nível laser, onde o plano fica perfeito. Então o contrapiso já está pronto. Em cima desse radier, você começa a fixação dos frames. Exatamente. Aí vem a segunda etapa, que é a montagem em si. Então acabou a parte suja que a gente diz da obra, a parte de pedreiro. Onde você tem água. De água, de massa, de concreto. E aí começa a montagem. Então a montagem dos frames, a gente procura trazer pronto para a obra esses frames. E é um jogo de encaixe, vamos encaixando um frame no outro. Qual é a grande vantagem do frame? O frame, ele por ser montado em uma mesa, onde a gente tem controle de esquadro, controle de planicidade, a gente não consegue errar em prumo. A gente tem uma parede esquadrejada, fazendo um canto com a outra parede esquadrejada, o prumo já está feito. Diminui muito as conferências na obra. Diferente do método convencional, onde a gente tem que trabalhar com prumo todo o tempo, toda hora tem que vendo se a parede está sendo erguida, exatamente, está sendo erguida, alinhada. E no nosso caso não, ela já por si só já sai pronta. Os frames todos montados, inclusive os que vão depois dar suporte para a cobertura, você começa a fazer o contraventamento junto com a vedação do frame. A terceira etapa pode ser feita, os fechamentos externos que servem também para contraventar esse frame e as instalações, a gente trabalha simultaneamente. E aí também é uma outra grande vantagem, as instalações. Todos conhecem as instalações convencionais, onde a gente tem uma parede de alvenaria
e o pedreiro, ou o ajudante, ou quem quer que seja, vem com um ponteiro e uma marreta, fazendo o movimento do homem de Neandertal, quebrando a parede para fazer as instalações. E o sistema de frames, a parede já está toda aberta, o que permite o instalador trabalhar com a parede livre. E para ajudar, vocês usam, no caso das instalações hidráulicas, uma tubulação flexível, que facilita ainda mais nessa etapa, né? Isso diminui um pouco a quantidade de emendas, né? A gente trabalha com uma mangueira, então essa mangueira consegue percorrer o caminho sem fazer muita conexão. E como todos sabem, os problemas de hidráulica estão nas conexões. Quanto menos conexão a gente tiver numa casa, menos chance de dar problema vai ter. Depois da instalação feita, é feita a conferência dessas instalações, os testes, e aí sim a gente vai trabalhar com o famoso drywall, os fechamentos internos. A partir de colocar os drywalls na casa, as placas de gesso acartonado, a casa vira convencional, a casa não tem vantagem nenhuma sobre o outro sistema, ou seja, azulejo, pintura, acabamentos, é o mesmo trabalho que a gente teria no sistema convencional. O que mais que você destacaria, do ponto de vista do produto, do desempenho do produto, como um diferencial dele? Eu acho que a questão orçamentária é muito importante. Hoje a gente consegue orçar um custo de uma edificação do steel frame com muito mais precisão. Eu desafio qualquer engenheiro, qualquer técnico a me dizer quantos sacos de cimento são gastos para fazer uma casa mais ou menos desse tamanho. É um número que não existe. As pessoas vão... mais ou menos tanto. Coisa. E varia muito do mais para o menos. No steel frame a gente consegue precisar quantas chapas de gesso, quantos montantes metálicos, quantos parafusos eu gasto para fazer uma montagem dessa. Então, o meu preço, o meu orçamento é muito mais preciso. Vamos ver um pouquinho essa parede aqui. Eu quero te fazer uma pergunta que não é do steel frame. Como é que vocês convivem comercialmente com aquela velha situação, ou já não existe mais, do toque-toque? Então, Wagner, conta isso, porque isso é um problema que, pelo menos no passado, seguia as paredes drywall e, obviamente, steel frame. Hoje, o grau de compreensão de quem compra é maior, ou ainda existe preconceito com relação ao sistema? Do começo para hoje a coisa mudou muito. Eu lembro bem que no início o preconceito com o drywall era muito grande. As pessoas não conheciam o drywall e não entendiam que ele poderia ter uma durabilidade super adequada, um conforto térmico e acústico superior ao convencional. Isso não passava na cabeça das pessoas. Hoje, os nossos clientes nos procuram querendo uma casa com drywall, uma casa em steel frame. Regular a densidade da lã de vidro ou da lã de rocha dentro da parede é uma vantagem muito grande, onde a gente consegue dimensionar para cada tipo de habitação um tipo de densidade e, com isso, um tipo de isolamento acústico. A sequência tem um relacionamento muito intenso e muito próximo do cliente. Essa é uma maneira de evitar a refração do novo para esse cliente? Olha, Wagner, essa é a nossa forma de fazer as coisas. Eu não sei se te dizer se é intencional ou não. A nossa forma de trabalhar é assim, tem funcionado. A gente procura mostrar as vantagens do steel frame. É evidente que, como tudo, existem desvantagens. Agora, eu consigo mostrar para o cliente que as nossas vantagens são bem maiores que as desvantagens. O conforto que a gente traz na casa, a planicidade das paredes, os esquadros, a gente não consegue isso numa construção convencional. Você acha que as empresas profissionais de venda imobiliária, elas estão aptas a venderem tecnologia? Não. Você acha que isso é uma barreira para a tecnologia? Isso é uma barreira. Eu acho que a hora que isso vai para o mercado comum, vai para as imobiliárias, vai para um volume grande de oferta, vai precisar haver um treinamento, como houve um treinamento de operários para montar o steel frame. Eu acho que é uma reciclagem. Uma qualificação de quem vende. Exato. E que não é só do sistema steel frame, né, Alexandre? De toda inovação. Porque, na verdade, o sujeito que está comprando um imóvel, ele está comprando um sonho, mas é tão material a obra, você não pode apenas ficar vendendo ilusão para ele, porque ele vai morar e ele vai sofrer a consequência de ter optado errado, né? E com todo esse aquecimento de mercado, eu acho que a gente pode enxergar um futuro brilhante para o steel frame. E fica o convite para que outras construtoras conheçam o trabalho da construtora Sequência. Podia dar um endereço eletrônico, o site? O site é www.construtorasequencia.com.br.